Maravilha, então bora retomar o nosso assunto, né? Como eu estava falando para vocês, cache é um negócio que não vai parar por aqui. Não para. E assim, cache a gente vai utilizar muito. E é muito. E eu não estou falando que é muito para fazer você estudar isso aqui não vai ser utilizado. A gente vai utilizar tanto para tipos primitivos, para como objetos. Então a gente pode fazer conversão de objetos. É amplamente utilizado. Então, esse esquema de conversão é muito importante de ser entendido, ser estudado, e ele precisa. Então, a gente começa com o básico e vamos devagar, um passo por vez, até a gente começar a correr. Então, esse daí é o nosso esquema agora. Vamos fazer uma revisãozinha rápida do que a gente falou até agora, vamos fazer um apanhadão e vamos dar continuidade. Então, a gente estava falando aí da possibilidade dos caches, né? Então, por exemplo, a gente criou aqui duas variáveis, uma byte e uma short, e a gente queria fazer conversão entre elas. O que, que eu falei para vocês de importante? A gente tem que lembrar aquela bendita sequenciazinha, né? Então, isso daqui é muito importante de ser lembrado. Então, essa ordem aqui é muito importante. Byte, short, int, long, float, double. O char está na mesma altura do short, mas equivale a um int. Então, você tem que pensar nisso daí. O que, que acontece aqui? Você tem que seguir a seguinte ideia. Entender os tamanhos, entender os valores para que você possa fazer as conversões necessárias. Então, se você tiver isso aqui em mente, você sabe que de um tipo menor para um tipo maior é uma atribuição direta. Então, você tem que pensar em tamanhos de caixa, né? Essa aqui, o double, é a maior caixa, o float é a segunda maior, depois terceira maior, quarta maior, e vai diminuindo o tamanho deles, né? Um pouquinho menor, menor, até chegar na menor caixinha, que é o byte. Então, uma caixinha pequenininha, você consegue colocar dentro de uma caixa maior. O contrário, eu tenho que cortar um pedaço dela. Então, quando eu tento colocar uma caixa maior dentro de uma caixa menor, eu tenho que ir lá e cortar um pedaço dela. Aí ela vai caber. Então, nesse caso específico, é isso que acontece aqui com a conversão de um tipo maior para um tipo menor, que é esse desenho aqui anterior, que é no caminho para cima, né? Esse cara aqui tem que ser explícito, ou seja, eu tenho que falar, tem que acontecer. O implícito é, já que cabe, joga lá dentro, tá tudo certo. Eu não preciso colocar a conversão. Não que não possa ser feito, né? Se você tiver, por exemplo, essa atribuição que a gente tinha feito aqui de um byte ser atribuído para dentro de um short, eu poderia pegar e fazer isso daqui, ó. A pergunta é uma pergunta. Eu posso fazer? Eu posso converter o byte para um short de um tipo menor, converter para um tipo maior? E aí eu compilo e você responde assim: nossa, compilou. Mas é isso que está acontecendo. É só que isso daqui não precisa ficar claro. Por quê? Porque o short ele consegue comportar um byte, então a conversão é automática. Acontece sim essa conversão. Então, isso aqui pode ser omitido. Posso fazer dessa forma. Então, eu posso esconder. Mas, se eu fizer, né, deixando claro, então, se eu escrever aqui S recebe, aqui foi short, né? Short de B, beleza. Então, eu posso fazer assim, ou eu faço desse jeito. Qualquer uma das formas é possível. Então, essa conversão daqui pode ser explícita ou implícita, como está aqui, ou automática, né? Você não precisa escrever, mas acontece. Já quando a gente faz o processo contrário, tentando colocar uma variável de um tipo maior dentro de uma variável de tipo menor, a gente tem que quebrar ela, a gente tem que cortar um pedaço dela. E a gente corta com o cast, né? Então, se a gente precisa fazer a conversão, por exemplo, né? Jogar aqui, né? Só para a gente ver, olha lá. Jogar o S para dentro do B, ou seja, uma variável do tipo short para dentro de uma variável do tipo byte, a gente está falando de tipagem, a gente precisa fazer explicitamente a conversão. Então, eu preciso chegar e falar, converta para byte. Então, esse short será convertido para byte, e aí ele cabe dentro de um byte. Então, vamos brincar um pouquinho com essas possibilidades e fazer alguns testes. Vamos inventar alguma coisa, experimentar isso aqui. Eu vou dar um arquivo salvar como, somente para aproveitar o nome e colocar aqui 02. É o segundo exemplo que a gente vai fazer. Só para a gente poder aproveitar. Isso tudo aqui eu vou apagar, que não é necessário. Vou deixar aqui algumas declarações e a gente vai criar nossas variáveis. Vou criar lá uma variável byte, short,
Vou colocar aqui. Tá, deixa 200. Uma variável int. Uma variável int de 35.000. Uma variável long. E olha que legal da variável long. O long eu posso declarar, por exemplo, 2. Desde que eu coloque a letra L no final. Lembrou? Long tem o Lzinho no final. Então, um long aqui qualquer. Vamos trabalhar primeiro com os tipos inteiros, né? E agora eu quero ver o que eu posso receber, né? O que eu posso fazer aqui de impressão? Eu vou primeiro imprimir essas variáveis para a gente ver, né, o valor de cada uma delas. Então, vou fazer a impressão só para que a gente veja o que tem realmente dentro de cada uma. Então, a gente tem lá byte, short, int, long. Pronto. Ficou alinhado, vocês sabem que eu tenho toque e é um problema. Toque é transtorno obsessivo compulsivo. Esse negócio me incomoda, então eu preciso arrumar para ficar bem. Tá aí, a gente vai ver nossas variáveis sendo impressas. Lembro que o L do long é somente na hora que eu estiver escrevendo um número long no código. No código Java. Não é na exibição, não é na entrada, a gente não precisa colocar ele quando faz uma entrada de um valor long. O usuário final não digita o L. Isso daí vai receber esse L lá dentro para a gente poder trabalhar. É só na hora que a gente escreve o número long no código. Então a gente tem agora bonitinho aqui, você está vendo as impressões. E aí vamos ver assim. Eu posso atribuir para uma variável long, então o long, ele pode receber o valor int. Isso aqui ele pode. Isso aqui pode. Compilou, deu certo. A gente pode fazer o long, receber um valor short. Compilou, dá certo, bonitinho. Então, ele pode receber um valor short. Eu posso fazer com que o long receba um valor do tipo byte. Ele pode, é uma atribuição direta. E por que que isso daqui também pode? Porque todos esses tipos cabem dentro da minha variável long. Então, o int é menor que o long, então atribuição direta. O short é menor que o long, atribuição direta. Byte menor que long, também uma atribuição direta. Então, os três casos são possíveis. Então, quando eu faço isso aqui, compilo, executo, você vai ver que eu consigo colocar o 35, o 200 e o 10, que são os valores, respectivamente, do int, do short e do byte, né? Dentro da minha variável long, sem problema algum. Isso tudo aqui é possível. Então, de forma direta, eu consigo fazer a atribuição de um tipo menor para dentro de um tipo maior. Ou seja, o tipo que é maior recebe diretamente um tipo menor. O tipo maior recebe diretamente um tipo menor, sem necessidade de explicitar o cast, a conversão. Já, se você, por exemplo, quiser colocar dentro de um byte um valor short, se a gente compilar isso daqui, ele vai dar aquele errinho de conversão. Ele vai falar, ó, tipos incompatíveis, possível perda na conversão do short para o byte. Então, eu preciso converter. E aqui ocorre a conversão, né? Olha lá, converto para o tipo. E legal, você pode ver que isso aqui funciona.
Então, se a gente quiser imprimir isso daqui, só para a gente ver, né? Eu consigo ver aqui que um byte consegue receber vou colocar aqui, recebendo por cache, não através, né? Fica esquisito através por cache. Um short. Então, a gente consegue receber por causa do cache, através do cache, né? Acho que fica legal aqui. O B. Então, isso daqui se torna totalmente possível e vai funcionar. E na hora que a gente executar aqui, o B vai estar com o valor exatamente 10, porque foi a última atribuição que a gente fez, né? Então, a gente tem a última atribuição aqui, o B foi jogado para dentro do L, o L nesse momento está valendo 10, não, o S eu mudei o valor do S? Não. O S vai estar valendo 200, então deve dar menos 56, né? Olha lá. Menos 56, que a gente viu que é aquele probleminha, porque estoura o tamanho da variável, né? Foi de propósito fazer isso daí, que a gente vai ver que não vai dar o 200, não vai dar o 200 aqui. 200? Não. Menos 56. É isso daí. Não é 200, é menos 56. Por quê? Porque estoura o tamanho da variável, né? Então a gente viu isso daí. Vamos pegar, por exemplo, agora um short. Vamos fazer o short, né? Vamos pegar aqui o S. Vou pegar um inteiro. Vamos pegar um inteiro. O inteiro, ele pode receber um byte, né? A gente viu que ele pode receber o B, uma boa. Tanto é que a gente compila e, voilá, funciona, sossegado. O inteiro pode receber um short. Então, inteiro pode receber um valor short. Pode, sem problema nenhum. E o inteiro também pode receber um tamanho long. Só que a partir do momento que a gente está querendo colocar um tipo maior dentro de um tipo menor, a gente precisa fazer a conversão. Então, esse valor long daqui, ele vale 2, correto? Então, eu posso pegar e fazer isso aqui. Long. Converto para long. Então, essas três conversões são possíveis. Cadê long? Não, é int, perdão. Int, converter para inteiro para caber, né? Aí, bonitinho, todas as conversões são permitidas. Então, pego o tipo long e converto para inteiro para caber aqui dentro. Funciona. Eu vou colocar essas impressões para a gente ver, né? Então, aqui o que a gente vai ter? A gente consegue converter aqui o inteiro, né? Para byte. Diretamente. Byte para int, né? Byte recebendo int. Então, int recebendo byte. Tá certo. Int recebendo um byte. Belezinha. Eu consigo falar isso daqui, isso aqui é verdade. Eu consigo dizer também que ele pode receber um short, não tem problema nenhum. E aí, quando chega nesse cara, a gente precisa realmente fazer a conversão. O int recebendo por conta de um cache, de uma conversão, um valor long. Então, tá lá o que está acontecendo. Então, aqui a gente consegue ver. Isso daqui é beleza. Mas é só convertendo o long para inteiro que eu posso? Não. O valor do long é 2, né? Então, se a gente for fazer lá do início, eu acho que o valor do long é 2. Deixa eu ver se está saindo 2, né? O valor do long está 10, né? Foi um 10 lá, mas 10 dá certo, não vai dar problema não. O que acontece? Eu posso fazer dessa forma? Posso, não tem problema nenhum. Mas não é somente isso. Eu disse que tem que caber dentro de um inteiro. Então, se eu pegar aqui o meu int e falar que eu quero jogar o L para dentro dele, eu posso converter para quais tipos possíveis? Qualquer tipo que seja capaz de ser colocado dentro de um inteiro. Para colocar um valor dentro de um inteiro, eu posso converter para inteiro, porque inteiro cabe dentro de inteiro. Parece lógico, óbvio, mas é bom falar, né?
E foi o que a gente fez, a gente converteu um long para inteiro. Pô, mas eu posso pegar e não simplesmente converter para inteiro, eu poderia converter para um short. Então, opa, com S minúsculo. Converter para um short. Vou compilar. Na hora que eu compilo, dá certo. Por quê? Porque short cabe dentro do int. Short é menor que o int. Então, o long, que é o maior dos tipos, então imagina assim, ó, o long grandão, a gente converteu para um short para colocar dentro de um inteiro. Então, eu posso pegar um tipo maior, converter para um tipo menor, para colocar para um tipo intermediário entre os dois. Posso, não tem problema nenhum. É possível. Lembrando que eu tenho que pensar e saber o valor que tem. Nesse caso, o L está valendo 10. O L está valendo 10. Ele está com 10 dentro dele. Então, 10 pode ser convertido para inteiro, pode ser convertido, 10 long pode ser convertido para inteiro, para ser jogado dentro do inteiro, convertido para short, convertido até mesmo para byte. Então, se eu pegar e fizer uma conversão dessa daqui, e vou compilar o meu programa, lá, vou compilar, ele não dá erro, funciona. Então pode, por quê? E a gente não vai ter problema, porque o valor 10 fica dentro da faixa, né, do menos 128 a mais 127 do byte. E o 10 também, quando convertido, fica maior que menos 32.000 e menor que 32.000. Está dentro da faixa do tamanho do short. Por isso cabe dentro. Mas se, por exemplo, o valor que tivesse aqui long fosse 35.000, já não ia caber dentro de um short, eu ia ter aquela perda de precisão, que nem ali na linha que tem o comentário, né, essa linhazinha aqui, a gente tem essa perda de precisão por conta disso. Então, eu posso fazer conversões para tipos menores? Posso, desde que eu saiba o limite e não tenha esse problema, que não seja um problema ter esse estourar o tamanho da variável, né? Então, se for isso aí, é totalmente possível. Então, eu posso fazer essa conversão daqui. Então, aqui, o int recebendo um cast, né, por cast um long, só que um long que foi convertido, esse cara aqui, que foi para int, né? Ele foi convertido para int. Aqui a gente tem um long que foi convertido para short. E a gente tem aqui um long que foi convertido para byte. Olha lá, ele passou por todas essas conversões. E isso daqui não gerou nenhuma dor de cabeça para a gente. Ele teve todos os casos o valor 10 atribuído numa boa. Não dá problema, desde que o valor caiba dentro do tamanho da variável. E se por um acaso, né, antes disso daqui, em algum momento, eu chegasse e falasse assim, eu quero colocar o valor 200 long, o que vai acontecer? Agora, a minha variável long está valendo 200. 200 cabe dentro do inteiro? Cabe, beleza. Cabe dentro do short? Cabe, mas não cabe dentro do byte. Vai dar ruim aqui no último, vai dar lá um valor diferenciado. Compilando e executando, olha lá o menos 56. Deu aquele probleminha de estourar a variável. E aí eu falo para você, então nesse caso, utilizar isso aqui não seria bom se não fosse de propósito e você não soubesse que estava acontecendo isso, né? E se eu tivesse, por exemplo, o valor 35.000 em long? 35.000 positivo, compilando, rodando. Olha só, ele tem lá menos 30.526 quando foi convertido para short. Por quê? 35.000 estoura o tamanho do short. O short, na verdade, vai até 32.700 e alguma coisa. Então, estourou o tamanho, 35 passou. E aí, ó, passou, deu ruim, virou negativo. A mesma coisa aconteceu. Só que esse aqui estourou tantas vezes, ele vai, chegou no menos 72. Então você vai ver que foi indo várias vezes, né? O 128 negativo até o 127 positivo. Começa de novo, cai para o 128 negativo, vai até o 127 positivo, até dar um número cabalístico aí de 72. E aí, bonitinho. Nesse caso específico, essas duas conversões aqui não são possíveis, não são úteis para a gente. Por quê? Temos perda de precisão. A gente está perdendo e ele está estourando o tamanho da variável. Só seria útil a conversão para inteiro. E aí sim, a gente tem aqui quando utilizar, né?
Então, você pode testar aqui com os valores, né? Vou deixar aqui as possibilidades, só para você testar. Então, a gente pode testar com o outro com 200, né? E aqui, sei lá, com 2. Então, cada um desses casos, né? Esse daqui, só convertendo para int, pode converter para int e para short. E nesse caso daqui, eu posso fazer a conversão, pode converter para int, short e byte. Aí, ó, todas as possibilidades. Então, para cada um desses casos aqui, dependendo do tamanho do valor, na hora de converter, esse cara aqui só cabe dentro de inteiro. Esse cara aqui, ele cabe dentro do inteiro e cabe dentro do short. Esse valor daqui, ele cabe dentro do int, dentro do short e dentro do byte. Então, se eu quiser atribuir para uma variável inteira, não necessariamente eu preciso converter o long, por exemplo, para um int. Eu posso converter para um short, posso converter para um byte, numa boa, cabe, mas eu tenho que saber o tamanho do valor, né, que está lá, porque senão eu posso estourar aí a variável. Eu vou deixar esses caras aqui comentados, aí você descomenta uma dessas linhas e experimenta, e comenta depois as demais. E aí, nesse caso aqui, vai dar tudo certo. Vai ser que eu vou deixar aqui, você compilando, vendo, ó lá, bonitinho, o 2 deu certo, tudo bonitinho, né? E se você trocar aqui, ó, comenta a linha, descomenta a outra, você vai ver que compilando e executando, você vai ver que aqui já não deu certo, então deu menos 56, não deu 200, porque 200 não existe dentro de um byte, vai até 127. Se você comentar aqui e descomentar o de cima, você vai ver que vai dar estranho para a conversão para byte e para short, né? Somente convertendo para int vai dar o valor que eu tenho. Então, deixa aí essas possibilidades para vocês testarem, né? E aí vocês podem brincar de comentar, descomentar e testar cada um deles. E aí você tem tudo bonitinho funcionando. É essa a ideia. Então, a gente consegue trabalhar em cima desses esquemas de conversão, né? Joga de um valor para o outro e vai vendo aí o que acontece. Essa é uma brincadeira muito importante. Então, analisar e testar conversões faz parte da nossa brincadeira. Isso daqui foi somente de inteiro, mas agora vamos ver. Eu posso agora brincar com os pontos flutuantes, né? Então vamos declarar aqui um float, vou chamar de f, vou dar o famoso valor 3.14, float, ao fzinho, porque senão vai dar erro de conversão, e vou declarar um double d, e agora 1.12. 1, 2, 3. Isso, beleza. Esse cara aqui tá certo. Aí, ó, alinhado, bonitinho. Então, tenho essas duas variáveis ponto flutuante. Novamente, se eu quiser fazer a conversão de um tipo para o outro, o tipo maior recebe diretamente um tipo menor sem problema nenhum. Então, eu posso jogar para dentro do double um valor float. Posso, cabe. Eu posso jogar para dentro do double um tipo long, que é inteiro? Posso. Posso. Ele faz a conversão. Eu posso jogar um tipo int? Pode. Você pode jogar também um tipo short, um tipo byte, até um tipo char dá para jogar lá dentro. Porque o char equivalente a inteiro, inteiro pode ir para dentro dele, então, numa boa. Então, o double pode receber tudo isso. Então, se eu quiser, por exemplo, falar aqui que o double vai receber o f, então o tipo double vai receber o tipo float, funciona. Então, se eu compilar o meu programa, olha lá, bonitinho, compilação concluída com sucesso. Então, eu posso pegar esse double, por exemplo, e jogar um long para dentro dele. Pô, mas long é inteiro, né? É. E o double é ponto flutuante. Um tem casinha depois da vírgula e o outro não tem. Mas olha só, pode. Ele cabe lá dentro. O double pode receber o inteiro? Pode. Pode receber o inteiro, sim.
O double pode receber um short? Pode, olha lá. Compilado, pode sim. E o double pode receber um tipo byte? Pô, claro que pode. O byte é o menorzinho de todo mundo, então ela compilou. Todos eles podem. Então o double pode receber todos os tipos numéricos. Então uma variável do tipo double pode receber todos os demais tipos numéricos. Então pode receber float, long, int, short, byte, sem problema nenhum. Vou colocar aqui algumas impressões para a gente ver, né? Então, vou pegar um esqueminha que nem esse aqui. Então, vamos colocar aqui só para a gente ver como que ficou. Então, agora é um tipo double recebendo um tipo float. Então, e a gente vai ver aqui, ó, tipo float. Mesma coisa. Então, a gente tem aqui long, int, short e byte. Então, a gente consegue ver aí que são possíveis todos os tipos irem para o tipo double. Compilou, deu tudo certo, rodou o nosso programa e ele recebe todos os valores lá bonitinho. Então aqui, ó, tudo que é double sendo recebido. 3.14. Aí você pega e olha esse negócio daqui e fala assim, vamos dar um zoom para você ver. Lembra que eu falei que o double não é um número direto, na verdade ele é calculado, né, para poder gerar, porque você tem os bytes são inteiros. Então, byte inteiro é inteiro, não tem cálculo. O ponto flutuante é calculado. Então, na hora que você faz conversão de um tipo para o outro, você tem perda de precisão. Então, era 3.14 todo zero. Na hora que você converteu, aquele número jogado para dentro do double, na hora que faz o cálculo, dá umas diferencinhas aí. Então tem que tomar cuidado em conversão, viu? Conversão entre tipos pontos flutuantes não dá muito bom. Sempre dá uma dorzinha de cabeça aí, e a gente viu. Então, eu consegui converter todos eles. Olha lá, o long que está valendo 2, o int que recebeu essa atribuição também está 2, o short 200, e o menos 56, né, que a gente atribuiu o 200 aí para o byte, e então ficou menos 56. Todos eles cabem dentro do byte, do double diretamente, né? Só lembrando, tomar cuidado com conversões de tipos ponto flutuante para ponto flutuante. Então, float para double pode dar erro de precisão. Tomar cuidado com isso. Então, isso é algo que acontece comumente. Agora, se eu quiser que o meu ponto flutuante receba um double, na hora que eu compilo isso daqui, ele já vai gritar, pam, olha lá, não pode, possível perda na conversão de float de double para o float, né? Então eu estou tentando jogar aqui um double para dentro de um float. Eu tenho que converter. Então esse cara tem que ser convertido para float. Feito isso daí, bonitinho, ele funciona. E ó que legal, tem essas possibilidades então. Então, essa brincadeira aí é muito importante de ser entendido, né? Então, quando você, só para a gente ver, só para eu copiar aqui a mensagem igual, né? Agora, a gente tem lá que é um float recebendo por cast um double. Tá aí, ó. A gente tem nesse exato momento, então, que um float está recebendo um double, mas precisa passar pela conversão. Então, isso daí acontece. Opa, eu quero essa. Não, baguncei. Essa, tira essa. Compila, roda e olha lá, bonitinho. E ele tem menos 56 real. Foi aqui, ó. O valor 56 foi jogado lá para dentro. Bonitinho, funcionando de boa. O que a gente tem que... Opa, 56 não, isso aqui era para ser 56, só que é float. Vamos ver o que acontece. Estou errando a variável ali, perdão. Menos 56.0, agora sim. 56.0, bonitinho. Olha só, a gente consegue fazer isso daí. Vamos ver agora o que acontece
quando a gente converte de ponto flutuante para inteiro. Então, eu vou atribuir alguns valores, só para a gente ver, né? Vou aqui colocar o nosso float. O float eu tinha declarado com 3,14 float, né? E o double eu tinha declarado como 1,23 double. Só para voltar aí, ter casinhas decimais. Vou converter isso aqui para qualquer tipo inteiro. Posso converter para todos os tipos inteiros, desde que caiba. Por quê? Quando você converter, ele vai pegar a parte inteira. 3. Cabe dentro de um long? Cabe. Cabe dentro de um int, cabe dentro de um short, cabe dentro de um byte. Mas, e se por exemplo isso aqui fosse 300? Se fosse 300, não iria caber dentro do tipo byte. Iria ocorrer o estouro do tamanho da variável, iria rotacionar isso daí. Mas cabe dentro de um tipo short. Beleza, mas se for, por exemplo, 300 mil. 300 mil não cabe dentro do tipo short, não cabe também dentro do tipo byte. Nesse caso, somente um tipo inteiro para receber isso daqui. Se a gente passasse aqui 300 mil, 3 milhões, 1, 2, 3. Agora foi aqui, acho que é 3 bilhões. Passa do tamanho do inteiro. Se passa do tamanho do inteiro, eu posso guardar dentro do inteiro? Poder pode, mas você vai ter aquela estouro da variável em 2 bilhões, né? E aí vai dar ruim para você, vai ficar com um número estranho para você ter que manipular. Então, esse cara daqui, ele cabe dentro de um tipo long. Eu consigo converter esse número, essa parte inteira, para dentro de um tipo long. Só para ver, isso aqui é totalmente possível, né? Ele aceita, isso aqui é um número que cabe dentro de um float, e aí eu poderia converter. Se eu converter para byte, vai dar uma bagunçada gigantesca, né? Aí, por exemplo, vamos ver aqui um byte recebendo um float. Na hora que eu faço lá o byte recebendo um float, se eu compilar, ele vai dar o grito lá, ou, oh, calma, vai ter perda de precisão. E você falar, ou, oh, eu manjo, eu sei do que eu estou fazendo. Então, aqui você vai falar, eu quero converter para byte. Então você converte para byte. Na hora que você converte para byte, ele aceita. E aí você pode ver que a gente fez uma conversão dessa. Então vou colocar aqui que foi um byte recebendo um float. E aí é o nosso B. Então, compilou, você vai ver que vai dar algum número estranho, ele não vai dar esse 3 bilhões aqui nunca, ele vai dar lá menos 1. Deu menos 1. Então, no tempo aí que converteu, foi indo, deu menos 1. E se eu quisesse agora testar a mesma conversão, só que agora eu quero jogar para dentro da minha variável short. Então, eu quero jogar aqui para dentro do short. Então, agora vai ser um short recebendo um ponto flutuante. Vamos ver aqui o que acontece. Então, fazendo aqui a nossa brincadeira, compilando, bacaninha, deu certo, rodando, olha lá, menos 1. Porque não cabe dentro. E aí, se você pegar isso aqui, bem, não, tá como byte, né? Desculpa, era para converter para short. Deve dar diferença agora. Achei estranho, dá igual. Muita coincidência, né? Deu igual. Muita coincidência. Menos 1. O que acontece agora? Se eu tentar converter isso daqui para em qual? Sei lá, você leu o número ponto flutuante. Só que a variável que você está usando, Jéssica, ela é do tipo byte. Aí pode ser que você queira converter. Aqui é só para a gente ver também, né? Esse 3 bi, né? Da, acho que é isso mesmo. 6. 3 bi foi de propósito para estourar a variável, né? Mas a gente poderia estar jogando, por exemplo, 3.14, que eu vou fazer outras experimentações já já, né? Então, vou colocar outros valores aqui para a gente ver. Só quero terminar de colocar para todos os tipos inteiros e aí a gente vê. Então, a gente vai fazer esse cara aqui para o inteiro e para o long, né? Então, a gente vai ter aqui conversão para int. Esse cara daqui e esse daqui para long, né? Então, quero jogar ele dentro de um long.
Agora, olha só, tem lá todas essas conversões. Vamos ver o que acontece, né? Compilando nosso programa, tá tudo certo, funcionou. Só conferindo para ver se as variáveis e os tipos estão certos, estão certos. Olha lá, todos eles deu alguma diferencinha. O 3bi não cabe dentro de byte, não cabe dentro de short, não cabe dentro de int, só cabe dentro de long. Então, para converter para o long dá certo. E aí, por exemplo, a gente colocou ali um número estranho, né? Só para a gente ver, eu vou rodar de novo, vou deixar isso aqui aberto, então ele vai ficar aqui guardadinho para a gente visualizar depois esse cara daqui. Agora, eu vou mudar esse caboclo daqui. Sei lá, 3.64 e não 3.14, né? Compilei, executei. E aí, olha só o que a gente tem aqui de diferença, né? Só para você ver. Tem aí alguma diferença olhando, né? Então, uma coisa que todo mundo fica perguntando, né, é se ele faz aproximação, porque quando a gente faz a utilização de alguma função de arredondamento, ele faz o tal da truncagem, né? Ele pega lá tudo que é ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, alguma coisa, isso daí fica em zero, né? Ele não vai para mais um. Mas tudo que é ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8, ponto 9, depois, né, vírgula 5, vírgula 6, vírgula 7, vírgula 8, vírgula 9, ele soma mais um ao número. Aqui, nesse caso, ele despreza um ponto flutuante. Então, chegou no ponto? Não existe. É só a parte inteira. Então, isso daqui que eu quis mostrar para vocês ele não faz arredondamento. Ele despreza a parte depois da vírgula, tá? Desprezado. É diferente de você fazer aí arredondamento, né? Arredondamento, ele vai fazer lá subir mais um. Em alguns casos, aí você tem alguns tipos de arredondamento que vocês podem testar e verificar. Mas nesse caso específico, quando a gente converte um ponto flutuante, e aí não importa se é float ou se é double, é o tipo que tem vírgula, né? O tipo ponto flutuante. Converto ele para um tipo inteiro, ele despreza toda a parte decimal. Então, ele não tem arredondamento, ele joga fora. Literalmente, você avisou, vou jogar fora essa birosca, e ele joga fora. Então, isso daí que eu gostaria de mostrar para vocês nessa brincadeira. Posso fazer, por exemplo, a gente pode colocar valores, né, menores aqui para a gente ver, tipo 30, deixa lá um 30.64. Então fica mais fácil, vai ver que todos vão ter as conversões, né? Então você vai ver lá 30, 30, 30 e 30. Ele converte, ele despreza esse cara aí. Ah, mas e se eu colocasse 3.999999999, um monte de 9? Isso daí será que não vai para 31? Compila, roda e voa lá. Você vai ver lá um 31. E aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Bem, a gente tem alguns erros de 0, 1. Esses erros de 0, 1 são mortais. Literalmente mortais. Ele despreza, mas não é sempre que dá certo esse daí. Então, toma muito cuidado com conversão de tipo, principalmente de ponto flutuante. O cast não é a melhor saída se você quiser converter para inteiro. Pode dar probleminhas. Agora, aproveitando o embalo, que bom que fizeram essa pergunta daí. Gostaria de mostrar algo, né, que vai ser útil para vocês. Dentro das apostilas que eu disponibilizo uma apostila de apostilas, eu disponibilizo uma, duas, três, caching. O caching está aqui, né? Que é de conversão, só para vocês verem. Tem lá as tabelinhas de conversão, o que eu posso, né? Acontece implicitamente, então eu posso fazer essas conversões. Aqui tem de onde para onde, eu quero converter de que tipo para que tipo, né? Então tem toda uma tabelinha aqui bonitinha que mostra como converter. Tem uma outra apostila, que é a apostila de número 5, que ele fala da biblioteca Math, da biblioteca matemática.
A biblioteca math do Java é muito similar à biblioteca math lá da linguagem C. Tem praticamente as mesmas funções e funciona praticamente igual. Vamos ver aqui como que funciona. Então, esse cara está aqui com alguns exemplinhos de como trabalhar, né? Você tem algumas funções matemáticas para você utilizar. Isso daqui é um trabalhinho que eu preparei em português, fazendo alguns exemplos para você. Eu acho que não tem todos os métodos da biblioteca math, mas tem muitos. Se você quiser pesquisar, eu recomendo fazer uma pesquisa da seguinte forma. Você pesquisa Java doc espaço math. E aí você vai ter o seguinte, math, Java plataforma e tem o número dela. No meu caso, eu estou usando uma JDK 11. Se você estiver utilizando a JDK 7, 8 ou 9, ou 10 ou 15, qual seja que você esteja utilizando, você abre a correspondente para ficar tudo certinho. Então, no caso meu, Java, a JDK minha é 11, e ele vai mostrar a documentação oficial do Java. Isso daqui você está consultando a documentação oficial do Java. O Java, ele é mantido pela Oracle. Então, não se estranhe. Você está literalmente dentro do site da Oracle, vendo a documentação do Java, beleza? Então, é isso daí. Aqui está mostrando que a biblioteca math, ela fica dentro do Java Lang. Tem algumas coisas aí importantes de entender do Java Lang. Eu não preciso importar, eu posso utilizar direto. Então, não preciso fazer import. A gente vê aí que é o mesmo esquema do include da linguagem C, né? Como ele fica dentro da linguagem Java, eu posso utilizar direto. Eu tenho algumas constantes. Olha só que legal. Tem uns campos, olha lá. Eu posso fazer math.e, é o valor do E, né, do logaritmo natural. Eu tenho o pi, então eu tenho math.pi. Não é uma função, é um valor. Está definido aí o valor do pi. Está aqui, bonitinho. Você pode utilizar. E ele é um valor double. Então, se você fizer math.e maiúsculo, e o math de matemática, o M é maiúsculo também. Então, M maiúsculo, ponto E, você consegue pegar o logaritmo natural. O ponto pi, você consegue pegar o valor do pi. E ele retorna como double. E por que isso é importante? Para a gente saber o que fazer com esse cara, né? Então, pode dar algumas tretas bem legais. Quais são os métodos, quais são as funções que a gente tem dentro dessa biblioteca aí? Essa biblioteca math, ela tem o ABS. O ABS, ele retorna o valor absoluto. Ou seja, é o valor sem sinal. Então, ele traz o valor do número, independente do sinal. Então, ABS, ele pode receber um valor double, um valor float, um valor int ou um valor long. Aí você fala assim, nossa, eu não posso passar um byte? Pode, porque o byte cai nesse caso aqui, né? Ele vai ser convertido para inteiro e vai funcionar, não tem problema nenhum. É essa a ideia. Aí você tem algumas funções específicas, você tem o arco seno, o arco tangente, o arco cosseno. Aí você tem lá o sail, que é uma possibilidade para você fazer aí aproximações, cosseno, cosseno hiperbólico, número de Euler, né, a expressão para calcular elevação a Euler. Para você fazer arredondamento para baixo, você tem o fluor. Você tem hipotenusa. Puta, esse aqui é ótimo. Então, dá para fazer o cálculo da hipotenusa direto, você não precisa fazer o resultado, né, disso daqui. A raiz do x ao quadrado mais o y ao quadrado, na verdade, você já tem o método que resolve para você. Você tem para retornar o logaritmo da base E, o logaritmo na base 10, retornar o máximo entre dois números, o mínimo entre dois números. Você pode, vamos ver aqui, elevar um número a outro número. Então, quando eu quero elevar, por exemplo, 2 ao quadrado, você põe lá math.poll 2,2. Então, quando eu coloco 2,2, é 2 elevado a 2. Primeiro parâmetro é o número, depois o expoente. Para você gerar um número aleatório, você tem um random, o round para fazer arredondamento. E aí tem várias, né? Seno hiperbólico, square root, né? Raiz quadrada.
tangente, tangente hiperbólica, convertendo para grau, convertendo para radiano. Tá aí. Você pode ver e ainda clicando sobre, né? Por exemplo, clicando sobre esse cara aqui, ele vem e vai dar uma explicação mais aprofundada sobre a documentação, né? O que que é isso daqui, né? Como que é esse negócio? E aí ele dá aqui a explicação. Só que a documentação está em inglês, se você tiver um problema, não tem muito exemplo. Eu tentei reunir algumas das funções mais utilizadas e fiz um resumão para você. Então, resumão está aqui, uma postilinha bonitinha. E aí, eu recomendo que você leia e que você teste e que você estude. Você tem, por exemplo, lá umas funções básicas, o ABS, né? O ABS, ele vai devolver o valor absoluto de um parâmetro que você passou. Então, se você fizer lá, por exemplo, o int ABS1 recebe math.abs de 10. O valor ABS1 vai ser 10. Se você executar, por exemplo, de menos 20, o valor vai ser 20. Então, ele retorna o número sem o sinal, o valor absoluto. Você tem aí 4 possibilidades, então você pode receber inteiro, long, float, double. E aí você pode fazer, eu vou disponibilizar para vocês os arquivinhos para vocês colocarem, que na verdade é exatamente isso aqui que foi colocado dentro do arquivinho, né? Já foi feito lá um arquivinho para vocês. Aí você tem, por exemplo, o sale. Aí ele arredonda um valor de ponto flutuante até o valor inteiro mais próximo. E aí você tem um exemplo aqui. Quando você tem o 7.3 alguma coisa, ele arredonda para 8. Passou de 0, ele arredonda para cima. Então, tem aí essa possibilidade. Você tem o fluor. Independente, ele arredonda para baixo. Então, quando você quer fazer arredondamento e não quer ter surpresinhas desagradáveis, não basta cast para inteiro. Vale muito a pena você utilizar a função matemática para zerar esse cara, e aí sim você pegar esse valor e converter para o inteiro, e aí você tem só a parte inteira e resolve a tua vida dessa forma. Parece que é uma loucura, mas é problema que sempre tem em todas as linguagens. Não pense que é no Java. No Java, no C ou qualquer outra linguagem, tem esses problemas de conversão desses tipos numéricos com casas decimais para os sem casa decimal e vice-versa, né? Então você tem lá para ver o menor entre dois valores, para ver o maior entre dois valores, para arredondar o número double ou ponto flutuante. Então você tem essas possibilidades. Então, por exemplo, arredondar para cima e arredondar para baixo, 0, 1, 2, 3, 4, né? Para baixo. 5, 6, 7, 8 ou 9, arredonda para cima. Então aqui você tem um arredondado para baixo, um arredondado para cima, e você tem lá o 23. Nesse caso daqui, ele vai ficar 23, e nesse caso daqui ele vai ficar 24. Tem lá o random para gerar números aleatórios, então a geração de números aleatórios gera números entre 0 e menor que 1. 0 incluso, 1 excluso. E é um número ponto flutuante, é um double. Esse cara daqui gera números ponto flutuantes. Então é 0.0000000 até 0.99999999999. É isso daí que vai acontecer. Então, ele gera qualquer número nessa faixa de valores. Já que ele pode gerar qualquer número nessa faixa de valores, tem uma possibilidade interessante. Se você pegar um número ponto flutuante e convertê-lo diretamente para inteiro, a resposta é sempre 0. Porque ele gera de 0 até 0. Então é 0.000 até 0.999. Se converter para inteiro, ele despreza toda a parte ponto flutuante, fica só com 0. Então toda vez vai dar probleminha. Então, quando você vai converter para inteiro, você quer gerar números inteiros, você vai ter que fazer um cast. Olha lá o cast acontecendo de novo, ó, convertendo para inteiro. Mas eu preciso fazer uma multiplicação. Então agora eu estou indo de 0 a 99, por isso que eu multiplico por 100. São 100 números, de 0 a 99, são 100 números, porque o 0 também conta. Então, de 1 a 99 tem 99, mais o 0, 100. Então, 100 números. Se eu quiser que gere de 1 a 100, eu somo 1. Porque se sair 0 é 1, se sair 99 é 100. Então, tem esses esqueminhas aí que tem que ser entendidos, né? A parte para fazer funções para gerar lá o número de Euler, né? Para testar o número de Euler, logaritmo, exponenciação, raiz quadrada,
funções trigonométricas, olha lá, para eu acessar o valor do π, tá aqui o valor do π, então math.π, desse jeito, você já acessa. Para lidar com seno, cosseno, tangente, aí você tem arco seno, arco cosseno e arco tangente, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica. Para conversão para graus e conversão para radianos, então você tem aqui as duas conversões, e aí tem vários arquivinhos que eu vou disponibilizar para vocês fazerem os testes, né? Mas aqui está um resumo em português fazendo demonstrações. Se você pegar isso daqui e testar, é o que está lá dentro do arquivinho .java específico que eu vou disponibilizar para vocês. Então, é uma brincadeira que eu recomendo fortemente que vocês leiam e estudem. Tendo dúvidas, me tragam as dúvidas, ou procurem o Lucas, ou se não, manda no grupo, ou se não, procura na internet, mas não guarde para você uma dúvida. Sane essa dúvida para que isso daí não dê problema. Isso daí não pode ser acumulado, tem que ser externalizado para solucionar esse problema, para que você não tenha dúvidas, e isso daí faça com que você cresça cada vez mais na programação e no entendimento. É coisa pra dedéu, pra caramba. Então, eu aconselho começar a ver isso daqui muito fortemente, porque senão vai ficar ruim para o seu lado na hora que precisar. Você for correr atrás, você vai estar perdendo tempo. Então é melhor ver agora que está mais tranquilo, começando o semestre ainda, não está pegando fogo, então dá mais tempo aí de você dar uma olhadinha nas conversões matemáticas. Então, como eu sempre falo, dá uma olhadinha lá nas pastas, né? Tem a apostila, tem para instalar, tem lá o esquema de paridade, então aqui eu coloco sempre no formato aberto de planilhas, né, de documentos, o Open Document Format. Esse aqui é o Open Document Sheet, então aqui também tem XLS, X para quem quiser usar e tiver o Excel. Aqui a tabelinha de conversão para cache, então é o que a gente viu hoje, e o que eu estou recomendando para que vocês vejam também, é a biblioteca Math, mas não para por aí. Você vai ter que ver também os wrappers, e a gente vai ver esses wrappers lá para frente. Isso aqui são conversores de tipos primitivos para tipos não mais primitivos, para tipos referências. Tem toda a explicaçãozinha, né? Nas aulas seguintes a gente talvez converse, dependendo da demanda de vocês. E a gente tem para cada um dos wrappers, né? Não todos, eu coloquei aqui o double, o float, o integer, eu coloquei então a documentação, porque às vezes você pode estar com dificuldade de acessar, se você já baixou esses arquivos aqui, tiver sem internet, é literalmente o Javadoc da classe double, da classe float, da classe integer, da classe math, da classe string. Então, tá tudo isso aí. Isso daqui eu peguei lá do eMasters. Eu não sei nem se o site ainda funciona, existe, é uma coisa antigona, mas está falando aqui das regras de conversão. Isso aqui lá do eMasters, bem antigo, mas funciona, lá de 2001. Foi quando eu peguei esse negócio e gerei. Tá aqui uma explicaçãozinha lá do eMasters da conversão. Então, novamente, se você baixar isso aqui e tiver sem internet, você tem materialzinho para poder estudar. Tá lá a explicação, foi esse tal aqui de Cristiano Trindade que fez isso. Então, ele montou essas explicações. Tem algumas coisas que excedem o que a gente está estudando, mas sempre interessante ver aí. Antes de tratar dores de exceção, acho que fica interessante para a gente, né? Então, tem lá umas explicações da regra de conversão. Então, fica aqui tudo bonitinho. Se você precisar também de consultar a tabela ASCII para ver se aquele número está certo quando convertido para caractere, ou aquele caractere está certo quando convertido para número, você tem a tabela ASCII aqui também disponibilizada para vocês. Nada que uma pesquisa no Google não vá trazer aí uma tabela ASCII para você consultar. Mas, novamente, se você pegar esses arquivos, baixar no seu computador, você tiver disponível e você tiver sem acesso à internet em algum determinado momento, você tem uma fonte de consulta. Então, todos esses caras daqui, então esses aqui que eu estou selecionando, com exceção desse, né? Então, esse daqui, eles são documentação oficial do site da Oracle, pego em uma determinada versão. Não sei nem qual versão eu peguei, mas é suficiente para a gente ter lá. E você vai ver que quanto mais eles atualizam, mais, né, funcionalidades novas podem surgir. Mas aqui é o básico para a gente trabalhar, mais que suficiente. Então tem aqui documentação impressa. Fui lá no site, mandei gerar o PDF, imprimi em forma de PDF, né, para arquivo, o site da documentação oficial.
aqui um lá do eMasters, mostrando como é que é, uma tabelinha aqui para você ver a conversão, o que pode ser convertido para o que precisa e o que não precisa, e a gente tem esses dois. Eu recomendaria começar essa semana com o Math. Os wrappers vocês vão precisar para resolver as listas. Eu acho que tem um exercício ou dois exercícios na lista que usa isso aqui, mas a gente vai usar esse negócio aqui muito, então seria legal que você já estudasse. E eu vou disponibilizar os arquivinhos de cada um desses caras aqui que tenho de exemplo para que vocês possam trabalhar e brincar. Então, se você precisar formatar a tua máquina, né, por algum motivo que seja, aqui também tem lá um roteirinho de como instalar o Java, caso você esqueça, configurar o teu ambiente de trabalho, né? A nossa ideia não tem segredo. Os vídeos de instalação também estão disponíveis no YouTube, você pode acessar lá. Está disponível também na plataforma do Teams, lá no Stream, né? Que é a ferramenta de vídeos. Então, dá para você, em qualquer momento, qualquer acidente, voltar aí a continuar com o nosso conteúdo. É isso daí que eu gostaria que vocês dessem uma olhada na semana de hoje. Nessa semana que entra agora, né? Terminando essa semana e a outra semana antes da próxima aula. Então, deem uma olhada, consultem isso daí. Eu acho que vai fazer uma diferença considerável para vocês. Vai facilitar a vida pra caramba entender. Então, aquilo dali é para quebrar o galho de vocês, ajudar para que vocês não fiquem perdidos. Já tem ali algo traduzido, né, meio maceteado com alguns exemplinhos. Espero que vocês consigam aproveitar lá a biblioteca Math, né, bastante. A gente usa bastante, por incrível que pareça, principalmente número randômico. É um negócio fabuloso. Como é bom a gente usar número randômico. Facilita, a gente para de ter que ficar digitando um monte de número, né? Ficar pensando em qual número digitar. Não quero pensar. Eu quero que ele faça. A gente automatiza o processo de teste, né? Então, agiliza bastante aí, principalmente quando a gente chegar lá, por exemplo, no tema que todo mundo tá curioso aí, que são os arrays. Quando a gente criar, por exemplo, um array de 1000 posições, você acha que eu vou digitar 1000 números? Mas nem que é vacatuça. É ruim, hein? Eu vou gerar aleatório esse negócio daí para facilitar a vida, né? Então, geração de números aleatórios facilita aí a gente testar muita coisa. Fica aí a brincadeira. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vocês podem me procurar aí durante a semana, e não necessariamente só esperar a próxima aula. É só perguntar lá no grupo, ou me chamar, mandar no Teams, tanto faz. Sinal de fumaça, telepatia, qualquer coisa que eu consiga entender, estou tentando e chegando lá e tentando solucionar o problema seu. Beleza? Pessoal, é isso daí.